Olha, Deus abençoe você e toda a sua família. Olha só o que aconteceu aqui. Quando o Senhor Jesus estava andando por sobre as águas, ele chegou na direção dos discípulos que estavam dentro de um barquinho, no meio do mar, apavorados, viram Jesus e acharam que era um fantasma. Olha só o que disse Pedro, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível de agradar a Deus. O que agrada a Deus é a nossa fé. O que chama a atenção de Deus é a nossa fé, é a nossa coragem de confiar em Deus, de saber que a resposta vem dele. Olha o que aconteceu. Jesus falou assim: olha, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ele não disse eu sou Cristo, eu sou Jesus, não, ele falou sou eu. Então Pedro respondeu e disse: se és tu, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo por sobre as águas. Se é o Senhor, então eu quero andar sobre as águas. Quero fazer o mesmo que o Senhor está fazendo. E Jesus disse: vem. Porque toda vez que você quiser viver o sobrenatural, porque o que aconteceu com os heróis da fé, com Pedro, com Tiago, o que aconteceu com Elias, com os profetas, eles eram homens igual eu, igual você, sujeitos aos mesmos erros, às mesmas falhas. Só que eles viveram o extraordinário, eles viveram o sobrenatural, porque confiaram em Deus, porque manifestaram a sua fé. Quando Pedro disse para Jesus: se é o Senhor, então eu quero ir aí, eu quero fazer o que o Senhor está fazendo, eu quero andar por sobre as águas também. O que Jesus falou para ele? Ó Pedro, primeiro você precisa ter. Não, 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 nada disso, nada disso. Você quer viver o sobrenatural? Quero. Então vem. Desce do barco e vem. O barco era a única estabilidade que ele tinha. Era a única segurança que ele tinha ali. Descer do barco e andar sobre as águas é dar um passo para o sobrenatural, é dar um passo para o impossível. É literalmente sair da zona de conforto. E era sobre isso que o Senhor Jesus estava propondo. Quer? Então vem. Ele disse assim: olha, se é o Senhor, então eu quero fazer isso. Então vem. Por isso que o Senhor Jesus falou: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, viver o sobrenatural, viver o extraordinário, viver isso que Deus tem, que Ele na verdade deseja proporcionar para você viver e tomar posse de tudo isso, é só você dar um passo. É sair da zona de conforto e confiar completamente na voz de Deus, na direção dele. E Pedro desceu do barquinho e foi. Só que, olha só. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro não afundou, ele desceu e também caminhou por sobre as águas. Aí eu pergunto para você, por que os outros não foi com ele? Porque se todos estavam com medo, Pedro também estava. Mas quando Jesus falou, sou eu, então Pedro falou, então se é também, eu também quero. Até aí tudo bem, talvez alguém tivesse ali com medo ainda. Talvez alguém falasse assim, ai, 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 agora. Mas no momento que Pedro desce do barco e anda por sobre as águas, os outros discípulos estão vendo, falam, poxa, então realmente é Jesus, então realmente é possível. Por que não foram com ele? Por que os outros não desceram do barquinho e caminharam com ele? Porque viveu o sobrenatural, o extraordinário, embora o acesso seja para todos, é para poucos. Porque nem todos estão dispostos a viver a obediência, a fé e manifestarem a fé a ponto de viver o sobrenatural. Mesmo Pedro andando sobre as águas, ninguém foi com ele. Alguém poderia dizer assim: opa, deu certo, tô indo. Ó, eu vou junto, bora, vamos lá. Não, ninguém foi. Ele caminhou sozinho. Jesus já estava lá, né? Mas ele caminhou sozinho. E ele foi caminhando. E ele foi à direção de Jesus. Então nem todos vão te acompanhar. Talvez nesse novo projeto, nem todos vão com você. Nem todos vão acreditar em você.
mas você precisa acreditar na voz de Deus falando ao seu coração. Você precisa acreditar naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus falou. Você precisa acreditar e acreditar de todo o seu coração. Pedro foi. E ele viveu o extraordinário. Ele viveu o sobrenatural. Ele viu a grandeza e o poder de Deus sobre a vida dele. E o que Deus quer proporcionar para você não é nada diferente. Tudo bem, Deus não quer que você fique andando sobre as águas. O propósito hoje é outro, é diferente. Mas Ele quer mostrar a totalidade da glória dele, do poder dele sobre a sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua vida financeira. Ele quer fazer com que o poder dele se manifeste na sua vida espiritual, te dando unção, os dons espirituais. Ele quer te usar. Mas para isso você precisa primeiro ouvir a voz de Deus, reconhecer Jesus e dar um passo na direção dele. Não adianta você ficar preso nessa zona de conforto, acovardado, com medo, assustado, apavorado. Não. Viver pela fé é dar um passo na direção do sobrenatural. E é isso que Deus ele tem proporcionado para todo aquele que quer. Você poderia ser o Elias da nossa geração. Você poderia fazer chover e parar de chover a hora que você quisesse. Você poderia orar e fazer fogo do céu descer. Só que para viver esse extraordinário é necessário uma entrega total e completa. Por isso que é para todos, mas não é para qualquer um. O reino dos céus, o dom gratuito de Deus que é a vida eterna, é para todos. Para qualquer um, de qualquer religião, de qualquer país, de qualquer nacionalidade. Mas para chegar até o reino dele, só tem um caminho: Jesus. O caminho que conduz à vida eterna é para qualquer um, mas o caminho é Jesus. Não é Buda, não é as imagens, não é Cristo. É através dele que nós temos acesso a Deus. Entrar pela porta estreita, renunciar à própria vontade, morrer para esse mundo, fazer morrer a natureza terrena para assumir a natureza divina, a natureza do reino dele. Porque quando nós dizemos assim, venha o teu reino, quer dizer, que seja feita na nossa vida aqui na terra, como é feito aí no céu. Então que o teu reino venha predominar sobre a minha vida. Então abrir mão de todos esses desejos pecaminosos que incendeiam a nossa carne, não é para qualquer um. É para aquele que está disposto, disposta. É para aquele que quer viver o extraordinário. Você quer? É para qualquer um, mas nem todos. Por isso que são poucos os que passam pela porta estreita. E muitos que vão pela porta larga, espaçosa, mas que vai conduzir à perdição. Então pensa, quer viver o sobrenatural? Quer viver o extraordinário? Quer ter comunhão com Deus e ter a sua salvação, teu nome escrito no livro da vida? É para você. O caminho é Jesus. Pedro desceu do barco com todos os problemas, com tempestade, com tudo, mas ele olhou para Jesus. Se você olhar para Jesus, você vai superar todos os problemas que você está enfrentando. Um após o outro. 2, 3 de uma vez. E você vai vencer. O nome dele vai ser glorificado na sua vida. E no porvir, a vida eterna. Vamos orar. Querido Deus, eu oro com toda a fé do meu coração para que o Senhor venha despertar, abençoar a vida do teu povo, dos teus filhos, e fazer a tua luz brilhar sobre eles. Eu determino todas as bênçãos e que o Senhor venha despertar a fé de cada um, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você crê? Porque eu creio. Compartilhe o máximo que você puder, por favor. E você das redes sociais, segue a gente, compartilhe. Deus te abençoe.